Boa noite, petistas, esquerdistas do meu Brasil varonil. Estamos fechando o ano e vamos conversar um pouco hoje sobre as realizações do primeiro ano do governo Lula 3. Ele não é só o Lula 3, né? Na verdade, você tem os aliados aí, Alckmin, né? O pessoal do PSB, a Tebet, tá todo mundo ajudando aí, né? Quer dizer, se o governo der certo, então é o governo dos aliados, para a imprensa, né? Se o governo der errado, é o governo do PT. A culpa é do PT. Ninguém vai falar do... Vai todo mundo falar que o governo é do PT. Mas isso faz parte, né? A gente ficou 4 anos do governo passado, né? Do Bolsonaro, que eu não quero nem falar o nome dele. Ele parece, para quem assistiu a saga do Harry Potter, ele parece o Voldemort, né? Ninguém gostava de falar do... Eles chamavam ele de o, o, o inominável, aquele que não deve ser nomeado. Então, o governo daquele que não deve ser nomeado, o cara ficou 4 anos, né, botando a culpa no PT, né, botando a culpa no Congresso, botando a culpa no STF, botando a culpa na imprensa, no gato, no rato. Ele sempre tinha alguém para ele botar a culpa, que ele não conseguia realizar o grande, o grande programa de governo dele, né? O programa de governo dele saiu, né, em 2018, eu baixei o programa para ver. Gente, era um PowerPoint, mas bem pior do que aquele do Dallagnol, que não falava nada com nada, só metia o pau no PT, que o PT fez errado isso, fez errado aquilo, fez errado e nós vamos fazer melhor. Só isso. Ele não falava como, não falava... Era uma brincadeira, um PowerPoint mesmo. Era um absurdo, mas tudo bem. O PT, o Lula venceu e no começo houve aqueles relatórios, né, de transição, né, os RTs, foram grupos de pessoas para cada setor, né, fizeram o levantamento e começaram a trabalhar. Reclamaram um pouco no começo porque acharam a casa toda quebrada, mas pararam de reclamar e arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar. E eu vou falar agora das realizações do governo. Primeiramente, né, das aprovações das leis, né, que foram aprovadas aí, para começar, obviamente, da reforma tributária. Só aí já dava para, né, que nem aquele jogo de futebol que você vai assistir, que sai um gol de bicicleta maravilhoso, você fala, bom, agora eu vou levantar, descer, comprar outro ingresso e voltar, porque só esse gol já valeu o jogo. É mais ou menos isso. Só essa aprovação da reforma tributária, que há 30 anos, faz 30 anos que estão falando em aprovar, já valeu o governo, né? Então o seu Haddad fez um gol de bicicleta. Depois teve também a taxação das grandes fortunas, né? Que era uma coisa bem difícil de ser aprovada e foi aprovada. Tal. Aqui nesse país o rico ele paga 6% de imposto de renda em tudo. Na aplicação, no que ele ganha, dividendo. No final sai 6%, ele paga isso. É um pouquinho menos até. O pobre e a classe média, né, eles pagam em cima do produto. Esse é o problema, né? Que inclusive a reforma tributária vai mexer com isso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos você vai comprar um produto que custa $10. Na hora que você vai pagar, você paga $10,65. $10,65. Os 65 é o imposto, né? Aqui no Brasil, você vai comprar um saco de arroz, o imposto é 18%. Quer dizer, então, é por isso que o pobre paga mais imposto de renda do que o rico, né? Então,
A reforma tributária vai mudar isso, né? Mas essa taxação das grandes fortunas foi um ganho aí do governo do PT. Na parte da mulher também, muita coisa foi aprovada, interessante. A equiparação salarial entre homem e mulher, né? Embora a bancada bolsonarista toda votou contra, inclusive as mulheres. Eu acho engraçado isso. A Zambélia, a outra Bia Kicis. Como é que você consegue voltar contra você mesmo? Mas foi aprovada a equiparação salarial, né? A delegacia da mulher agora é 24 horas, né? Trabalha direto. Houve outras leis aí rígidas contra a violência doméstica, sobre o assédio sexual, né, que agora é crime. Né? Então teve muita coisa interessante. Embora a imprensa fique reclamando, mas o Lula não colocou um ministro no STF, uma mulher. Né? A imprensa adora falar, mas em termos de benefícios para a mulher, houve muito avanço. E fora outros aí, como retomada dos projetos sociais, todos eles. Se eu ficar falando de um por um aqui, eu vou ficar meia hora falando, vai estourar o tempo. Né? E a retomada das obras, né? Das obras que estavam paradas, aí, com o PAC e tal. Então foram muitas leis, muita coisa interessante aí. Muita coisa interessante. Sobre os índices, né? Porque você pergunta para um bolsonarista como é que está o governo, ele fala, está pior. Como está pior? Me fala em índices, me fala em números, porque a matemática ela é fria, né, meu? Você leu ali, é aquilo. Né? Você está dizendo que o PIB, por exemplo, o PIB desse ano aqui vai ser 3%, está fechado, né? E o PIB do inominável, daquele que você não pode daquele que você não pode falar o nome. O PIB dele médio era de 1,5%, então está sendo o dobro do PIB do cara. E aí você não pode falar, não, está lá, né? É um número. Né? O desemprego, por exemplo, o desemprego caiu para 7,7%. É o menor desde o começo de 2015, na época da Dilma. Ou seja, depois só aumentou. Né? Depois a Dilma saiu, só aumentou. Temer e Bolsonaro. E o dólar caiu 10% mais ou menos, está em 4,86, alguma coisa. Começou o ano com 5,20, 5,30, se eu não me engano. Mas já chegou em 5,60, quase 6 na época do Bolsonaro. Do inominável, desculpa. A Bolsa está batendo recordes, direto, todo dia. Né? O Brasil, ele passou da 12ª posição de economias mundiais, ele era o 12º colocado, ele passou, em um ano, ele passou para a 9ª posição, ou seja, ele ganhou 3 posições em um ano, certo? As ações da Petrobras, que o pessoal falava, não, tem que aumentar o preço, porque as ações, senão a ação perde, tem que aumentar o preço da gasolina. Até um amigo meu bolsonarista falava isso, e eu falei para ele, velho, você tem ação da Petrobras? Ele falou, não tem. Eu falei, mas você tem carro, você dirige. Eu trabalho na rua. Eu falei, então, cara, por que você quer que a ação fique lá e para cima e a gasolina também, se você trabalha com carro? Porque é bolsonarista, né? Mas porque alguém falou para ele que a ação da Petrobras alta é boa. De qualquer maneira, a ação mesmo com a retenção do aumento da gasolina, a ação subiu 90%. Os bolsonaristas vão dizer por causa da guerra da Ucrânia, por causa da guerra do Israel, e é por causa da sorte do Lula. O Lula tem muita sorte, ele sempre vão ter uma desculpa. Né? Outra coisa que caiu, a inflação. Ela começou o ano com 7,59, se eu não me engano. 5,79. Já está em 4,68. Caiu 20% mais ou menos. Né? E até a taxa Selic, né?
que começou o ano com 13,75 ao ano, caiu para 11,75 ao ano, que é quase 15%. Apesar do seu Campos Neto, né? Poderia ser bem melhor. Porque eu acho engraçado assim, nos Estados Unidos a inflação é igual ao do Brasil. Está mais ou menos isso, não chega a 5%. E lá a taxa de juros mensal, a taxa de juros lá anual é 5%. Na União Europeia, a inflação é maior do que a do Brasil, maior do que os Estados Unidos, é 5,5%, alguma coisa assim que é a previsão. E a taxa de juros lá é de 3,5%. Será que todo mundo é burro, né? Só o Campos Neto que é inteligente, está todo mundo fazendo tudo errado, só ele que faz a coisa certa, né? É óbvio que não, né? É óbvio que não. O problema é que ele usa, o Campos Neto ele usa uma fórmula matemática, né? Se você tem juros altos, você tem inflação baixa. Isso não existe, não existe. Eu pego aí André Lara Rezende, um economista aí que não tem nada a ver com o PT, trabalhou muito ligado ao PSDB, ao Fernando Henrique Cardoso, e no final dos anos 90 e tal, e ele fala, economia não é uma ciência exata, economia é uma ciência política. O que quer dizer ciência política? Ele fala, se o governo vai bem, o mercado vê que o governo vai bem, o mercado investe. Ele não aumenta preço, ele investe. Ele acredita no governo. Não tem nada a ver com fórmula. Tem a ver com você acreditar ou não, né, no governo. Mas, embora o seu Campos Neto ainda mantenha uma taxa Selic alta, porque se ela fosse mais baixa, com certeza a gente estaria melhor, com certeza, o governo fechou o ano bem. Com o primeiro ano foi maravilhoso. Eu postei no meu canal, no perfil do Facebook, um vídeo da Globo News, da Daniela Lima, a repórter, que ela era da CNN. E ela mostrou um jantar, teve um jantar em Nova York, no Fazano lá de Nova York. Um jantar que foi do pessoal da SNI, o pessoal que promoveu esse jantar. O pessoal do Pato lá, do Pato aqui de São Paulo, da Fiesp. Eles que promoveram. Tal. Bom, o jantar era o seguinte, foi o Lula, mas os ministros dele, mais o presidente da Câmara, mais o presidente do Senado, mais o presidente da DCU, mais o Lewandowski e mais a nata do mercado nacional. Aí chegou lá, o Lula distribuiu os ministros em mesas, porque eram várias mesas, para conversar. Do lado de lá, a nata do mercado internacional. Ou seja, está explicando, nesse vídeo está muito claro. O que o Lula foi fazer? Ele foi vender o Brasil lá, mostrando a união no Brasil, dizendo assim, ó, nós estamos unidos aqui, está todo mundo aqui. Quem decide está aqui. E nós viemos aqui vender. Vocês podem investir e vocês podem acreditar no Brasil. E mostrar credibilidade para o Brasil. E aí a Daniela até fala que ela conversou com o pessoal de lá e eles falam, o Biden não consegue fazer isso. É incrível essa união que o Lula conseguiu, né, em cima do mercado brasileiro, em cima de todo mundo, em cima do Lira, do Pacheco, todo mundo que decide, político, STF, todo mundo unido para vender o Brasil. Isso é maravilhoso, né? Agora, a triste notícia é que o Datafolha ele soltou aí uma pesquisa que mostra que 90% das pessoas que votaram no segundo turno em 2022 não mudariam o seu voto. Aí é uma coisa assim, do lado do Lula tudo bem, né? O fechamento maravilhoso do ano, o que ele fez, o que ele conseguiu, o cara não vai mudar mesmo o voto. Agora, do lado do Bolsonaro, tudo que vem sendo revelado do Bolsonaro aí, né, sobre
o roubo da joia, sobre tudo que ele fez de errado e tudo. E o eleitor bolsonarista também não mudaria o seu voto. Quer dizer, então, o cara não lê jornal, ele não vê notícia, ele não vê índice, ele não vê. É complicado. Ou ele assiste a Jovem Pan, né, todo dia, sei lá. É complicado, né? E essa polarização continua. E está tá cada vez mais forte. Você tem um gênio do lado que você acha estranho, e um pangarézinho do outro. Né? Não querendo ofender os pangarés, tadinho. Acho que eu estou ofendendo os pangarés como um bichinho bonzinho, um bichinho útil. O inominável não serve nem para isso. Né? Ele não é útil. Então, eu não sei, o antipetismo é muito forte ainda. Né? Mas o mais triste de tudo também, triste não, né? É que o Bolsonaro, ele é um mal necessário. Mesmo inelegível, vocês podem ter certeza. Se amanhã o Bolsonaro virar um Aécio Neves da vida, por exemplo, porque esse negócio de falar que é inelegível é relativo. Ele pode muito bem, né, colocar um cara dele lá e fazer campanha para o cara e eleger o cara. Então, ele não pode ser eleito, mas ele pode eleger alguém. Né? Então ainda é esse medo que a imprensa, que o mercado ainda tem dele. Agora, se um dia ele se tornar um Aécio Neves da vida, sumir, acabou o bolsonarismo, você pode ter certeza, no outro dia começa uma luta da imprensa em cima do Lula. Vão falar um monte de coisa dele, vão falar o que não tiver que o que não tiver que falar, eles vão inventar, que nem aconteceu o lance do Estadão aí, aquele lance com o Flávio Dino, um fake news bravo do Estadão. Quer dizer, ele recebeu a mulher do crime lá, ele recebeu. Então, para inventar, os caras inventam. Não se preocupem com isso. Então, infelizmente, também o Bolsonaro é um mal necessário. A gente não pode, ele não pode sumir. O dia que ele sumir, o Lula não consegue governar. Mas, resumindo, a parte positiva foi um primeiro ano de governo. Para um governo quebrado foi maravilhoso. E foi só o primeiro ano. Foi maravilhoso. Para mim foi além das expectativas. Então é isso, gente. A gente talvez se fale aí até, provavelmente o Natal não, então eu quero desejar a todos, toda a nação de esquerda um ótimo Natal, e de direita também, é óbvio, até para os bolsonaristas, um ótimo Natal e um baita 2024, que com certeza será, porque a gente já começou muito bem o governo Lula 3. Então é isso, nação.